Muito boa noite, sejam bem-vindas à live 2 da série Conheça o seu ciclo menstrual. Hoje nós vamos falar sobre contraceptivos, as opções, né? Quais são as opções, como mais ou menos elas funcionam, né? Aqui a gente não vai conseguir aprofundar. E eu tô me baseando aqui nesse livro, O que Nunca Te Contaram sobre o Seu Ciclo Menstrual, para poder compartilhar conhecimento com vocês. Então, tô muito feliz de estar aqui, de estar podendo ter esse momento, porque eu sei da importância de falar sobre o ciclo menstrual, né? Não é um assunto que é muito falado ainda, mas está sendo cada vez mais falado e está muito conectada com o meu trabalho, né? Como terapeuta de saberes femininos, como consteladora familiar também. Essa parte do autoconhecimento feminino. Então, é de extrema importância que a gente, para se conectar com a mulher adulta que a gente é, para resgatar a nossa essência, para viver quem a gente é, que a gente faça as pazes com o nosso corpo, com os processos naturais do nosso corpo. E o ciclo menstrual é um processo que por muito tempo, né, foi negado, foi excluído. A grande maioria de nós tem muitas crenças limitantes sobre o ciclo menstrual. Então é muito valioso poder parar um tempinho para falar mais, buscar conhecimento sobre o nosso ciclo menstrual, tá bem? Então sejam muito bem-vindas. Boa noite, Débora. Boa noite, Janaína. É uma honra, é um prazer ter vocês aqui. As que forem chegando, depois também quem for assistir a gravação, que eu vou disponibilizar essa gravação também lá no canal do YouTube depois. Então sejam muito bem-vindas. E para quem perdeu a live 1, tem um resumo da live lá no meu canal do Telegram, né? Que eu já disponibilizei hoje de manhã lá um resumo da live também com os principais pontos. Então entra lá no canal, tem o link na bio, tá bem? Para vocês poderem acompanhar e ir fazendo essa construção. Então cada live eu vou trazer assuntos de algum capítulo desse livro, somando aí, trazendo também a visão dos saberes femininos, algumas questões sistêmicas também, para a gente ir entrando mais nesse assunto, cada vez mais nesse assunto. E aí, enquanto isso, eu fiz já uma introdução aqui, mas conforme vocês vão chegando, eu também gostaria de fazer uma rápida revisão para quem está chegando, para quem vai assistir a gravação também depois. Então, só relembrando, né? Na live 1, a gente falou sobre a revolução do ciclo menstrual e sobre a aceitação, né? Então, da gente poder olhar para o nosso ciclo como parte de nós, né? E fazer esse trabalho de aceitação. Na live passada, né, a gente até teve mulheres que comentaram que nunca tiveram problema com o seu ciclo, que sempre aceitaram, mas não é a grande maioria que é assim, não. A grande maioria, muitas vezes, tem sim crenças limitantes, né, que são originadas aí de toda a nossa história, de toda a nossa cultura, às vezes do nosso próprio sistema familiar também. Então a gente escutou muita coisa, como por exemplo, o sangue é sujo, né, ser mulher é muito difícil, mulher na TPM são lunáticas, fujam das mulheres na TPM, enfim, uma série de coisas, né, que foi a questão da fertilidade, sempre foi muito valorizada, endeusada, mas a parte menstrual não, né, como se a parte menstrual não fizesse parte. Aliás, o sangue menstrual, a fase menstrual, ela só é o resultado de todos os eventos hormonais que acontecem no nosso corpo e a própria ovulação, que simboliza, né, que significa a nossa fertilidade. Então a menstruação, o ciclo, a fase menstrual, ela ocorre porque tem a ovulação.
Então a gente, para ver como às vezes é questão de conhecimento mesmo, da gente falar mais sobre isso e ir quebrando essas crenças limitantes, quebrando não, ressignificando essas crenças limitantes e trazendo muito mais um foco de conexão com o nosso corpo. Quando eu digo sim para um processo natural do meu corpo, quando eu digo sim para o meu corpo, eu tô dizendo sim para mim também, eu tô dizendo sim para a vida, eu estou trabalhando a aceitação. Então, olhar para o seu ciclo menstrual com honra, como parte de si, é também aceitar mais uma parte de si. Então, quanto mais nós nos reconectamos com nós mesmas de uma forma integral, aceitando todas as partes nossas, todos os nossos processos, a gente sim vai trabalhar nossa autoestima, a gente vai trabalhar o nosso empoderamento, não no sentido de querer ser melhor ou pior do que alguém ou se comparar, mas no sentido de se conectar com esse poder interior que a gente tem. Eu gosto muito de falar da mulher adulta, aquela mulher que se banca, aquela mulher que trabalha o seu amor próprio, o seu autoamor, e com isso a gente sim vai recuperando, resgatando a nossa essência. O que é a nossa essência? A nossa essência é viver quem a gente é. E isso é uma jornada ao longo da vida, como dizia uma mentora minha, não tem uma data de formatura, tal dia estarei formada em autoconhecimento e autoestima e tudo mais. Não, é um processo, nós somos cíclicas, né? Nós somos cíclicas. Boa noite, Raquel, seja muito bem-vinda. Nós somos cíclicas, assim como a natureza, né? Então a natureza tem as suas estações do ano, né? Tem o dia e a noite. Nós também temos os nossos períodos de expansão, os nossos períodos de recolhimento, e o nosso ciclo menstrual também fala sobre isso. Então, por isso que eu tô muito feliz de estar fazendo essas 8 lives. Então hoje é a número 2, mas serão 8 lives para falar sobre esse processo tão importante. Então, vamos ao assunto da live 2. Conhecimento é poder de escolha. Dicas de contraceptivos. Então, nesse livrinho que eu vou mostrar mais uma vez para vocês, né? Que inclusive, né, eu super indico aí a leitura para quem se interessar. Essa autora, que é a Lara Briden, ela é uma médica naturopata. E ela traz aqui nesse livro, ela compartilha a visão dela, né, dessa linha que ela trabalha, mais natural, voltada para a saúde da mulher. Ela compartilha os tipos de contraceptivos, né, e ela fala das vantagens e desvantagens, e ela também indica qual que na visão dela seria a melhor alternativa dentre as disponíveis, né, que a gente tem. E eu acho muito importante isso. Por quê? Porque na maioria das vezes o contraceptivo mais indicado é diretamente a pílula, geralmente, né? E a ideia aqui dessas lives não é convencer ninguém, não é convencer ninguém de que não tome pílula, ou tome isso, ou use aquilo. Não é essa a ideia. Vocês sabem que eu trabalho muito a questão assim de nada engessado, não existe uma fórmula mágica, e quem já acompanha meu trabalho sabe, hashtag a gente não tem que nada, né? Então assim, a ideia é conhecimento, reflexão, e o foco central aqui desse trabalho, dessas lives, é o seguinte, é uma tríade, né? Então imaginem aí um triângulo, né? Nas duas pontinhas aqui da base desse triângulo, para a gente poder buscar e fortalecer a nossa mulher adulta, a nossa mulher madura, é conhecimento. Então aqui, né, imaginando o triângulo, aqui nessa basezinha do triângulo, conhecimento, aqui do outro lado, autoconhecimento, em cima espiritualidade. E aqui a gente está trabalhando um pilar
conhecimento, compartilhar conhecimento. A partir daqui tu vai buscar mais informações também, porque a gente tá só numa live, né? 1 horinha aí, mais ou menos. Então eu vou trazer aqui algumas coisas que para mim fizeram sentido e eu quero te convidar a buscar também mais informações sobre isso. Porque quanto mais informação tu buscar, mais conhecimento, mais poder tu tem, poder de escolher aquilo que é melhor para ti e não aquilo que alguém vai te impor, tá bem? Então nessa linha, o que a Lara Briden coloca? Ela traz 3 tipos, ela classifica os contraceptivos em 3 tipos, né? E ela até traz aqui numa parte do livro que normalmente as pacientes dela entendem contraceptivos só como pílula. Mas não, a gente tem uma série, né, uma gama aí de contraceptivos, alguns hormonais, outros não hormonais, né? A gente vai ver aqui. E ela classifica como 3 tipos, tá? Então, antes de falar os 3 tipos para vocês, eu quero só reforçar aqui, né? A menstruação é o resultado de uma série de eventos do nosso corpo, de uma série de eventos hormonais. E a gente tem 2 hormônios, né? Que são o estrogênio, né? O estradiol e a progesterona, que eles não servem apenas para a parte reprodutiva, mas eles também são muito, muito importantes para o nosso humor, para os nossos ossos, para regular ali a nossa tireoide, para os músculos e para o metabolismo de uma forma geral. Então esses hormônios, né, produzidos aí nesse nosso processo, eles são essenciais para a nossa fisiologia, tá? E aí quando a gente vai pensar num contraceptivo, a gente também tem que começar a pensar em como esse contraceptivo interage nesse processo natural do nosso corpo, nessa produção de hormônios. Isso é importante também. Cristo tá querendo dizer que eu não posso tomar então uma pílula, porque a pílula ela interfere, né? A maioria dos contraceptivos hormonais, eles suprimem a função ovariana, né? Então eu não vou ter ali a ovulação na grande maioria deles. E aí tu tá querendo dizer que eu não posso tomar? Não é isso. O que eu tô querendo dizer é que eu, por exemplo, até entrar nesse mundo, eu não fazia essa vinculação, eu não tinha esse conhecimento de que o meu corpo produz X hormônios e tais hormônios servem para isso e para isso, para isso, e se eu tomar tal medicamento ou tal química ou tal coisa, eu vou interferir nesse processo. E o que isso pode causar? Então, assim, é importante a gente saber disso para que a gente possa tomar decisões mais conscientes. Dependendo da situação, a melhor opção vai ser a pílula, ou vai ser, sei lá, o DIU, enfim, mas que não seja simplesmente algo que alguém te falou que tem que ser. Vamos aos 3 tipos de contraceptivo que a Lara Briden nos traz, então. Então, ela diz o seguinte, na visão dela, o tipo 1 são os métodos naturais. Só que esses métodos naturais exigem mais comprometimento, né? Mais responsabilidade, um pouquinho mais de esforço, né? Porque o primeiro método que está dentro do tipo 1 dos métodos naturais que essa autora classifica é o método de percepção da fertilidade, que inclui 3 questões físicas, né? Que é a gente perceber a nossa temperatura, porque ela muda ao longo do nosso ciclo. Então, medir a nossa temperatura, medir o nosso fluido cervical ou o nosso muco cervical, ver como é que ele tá, e também o colo do útero ali. Então, vocês imaginem, né? Quando eu fiquei sabendo desse método, do jeito que ele funciona, o nome dele é método FAM.
FAM, né, que é o método da percepção da fertilidade. Ele envolve mais trabalho, na minha visão, pelo menos, e na maior parte das mulheres que eu converso. Então, assim, eu conheci esse método, eu tenho ele mais detalhado também, inclusive, quem tiver interesse em receber um material que eu tenho sobre esse método de contraceptivo natural, medindo a percepção da fertilidade, pode me chamar no direct depois, né, que eu compartilho com quem tiver interesse esse material, porque aqui a gente não vai entrar no método em si, como faz, porque ele é bem, tem bastante detalhes, né? Mas a minha ideia aqui é compartilhar com vocês essas opções, tá? E a gente ir, caso vocês tenham dúvida, por favor, vão colocando aí. A gente vai conversando. Boa noite, Carol, seja bem-vinda. Tá? Então, assim, dentro do primeiro grupo de métodos contraceptivos, os métodos naturais, o primeiro que ela traz é o método FAM, de percepção da fertilidade, tá bem? Né? Então, tu vai ter que ir lá num determinado período lá do teu ciclo, tu vai ter que medir a tua temperatura embaixo da língua, daí tem um termômetro que é indicado para isso, né? Então, tu vai vendo ali conforme tu vai chegando perto da ovulação, a tua temperatura aumenta, né? O teu muco, ele vai ficar com aquela espessura, tipo uma clara de ovo, que é mais escorregadio, assim, né? É bem uma aparência de clara de ovo mesmo, que tu vai poder perceber na hora que tu passa ali o papel higiênico, que tu limpa com o papel, pode sair um pouquinho desse muco e tu percebe, ou na própria, tu sente, né? Esse muco diferenciado. Então, tudo são coisas que precisa de contato com a gente mesma, né? Eu, antes de entrar nesse mundo dos saberes femininos, eu só sabia quando eu tava menstruada. Eu só sabia, bom, tô sangrando, tô menstruada e pronto. E isso depois de um tempo, porque eu tomei pílula contínua por muitos anos. Então, por muitos anos eu também nem sangrar, eu sangrava, né? E quando eu entrei em contato com esse assunto, que eu comecei a perceber o meu corpo, é uma mudança muito grande. Nossa, pra mim, se qualquer muco, qualquer fluido cervical, pra mim era tudo corrimento. Às vezes eu já até me apavorava, achava que eu tava doente, tô com alguma disfunção, alguma patologia, né? E a Carol tá dizendo, eu observo tudo, mas não entendi o padrão. E nesse material, Carol, se tu quiser, eu vou mandar depois um material com mais detalhes, tá? Sobre esse método FAM, que é observar a percepção da fertilidade. Se eu entendi a tua pergunta ali sobre não entendi o padrão, seria não entendi o padrão do muco? Quando tá no período fértil, fica como se fosse uma clara de ovo, assim. É bem transparente, meio escorregadio. Se a gente coloca aqui no dedo e pega, ele até forma um fiozinho, assim, entre quando a gente faz assim, sabe? É interessante que esse muco, ele pode ocorrer outras vezes e não estar ligado à ovulação, porque pode ter alguma flutuação hormonal, alguma coisa desregulada e a gente ter alguma questão hormonal ali que precisa ser vista e a gente vê o muco, esse clara de ovo, mas não necessariamente está ligado à fertilidade. Então, por isso que o método FAM, esse método que a gente está falando agora aqui, ele inclui não só o muco, mas a temperatura basal, que a gente chama, que é a temperatura debaixo da língua, colocar o termômetro, né, embaixo da língua, medir a temperatura, ou mesmo a temperatura vaginal mesmo, e mais a parte do colo do útero. Então, é a combinação de 3 coisas para que a gente possa observar se tá fértil. E claro, tem também a opção de testes de farmácia, mas eles também podem não ser tão assertivos, tá? Porque tem ali um
uma margem daí de erro, porque tu pode medir lá com o teste de farmácia e já não dá mais o tempo ali, se houve relação sexual, dependendo do período. Quando tu fez o teste, tu já tava no período fértil. Então, falando de métodos mais naturais, esse primeiro que a gente está falando, ele é muito eficaz com esses 3 parâmetros, só que aí é como a própria autora aqui do livro coloca, né? É um método que exige mais esforço, um pouquinho mais de comprometimento, de responsabilidade, porque lá uns dias antes dos teus dias férteis tu vai fazer essas medições aí, tá? Mas é também questão de tempo. Então, volto a repetir, para quem quiser saber mais desse método natural, né, de percepção da fertilidade, me chama no direct depois, que eu compartilho daí um material mais detalhado, para quem tiver interesse, para quem quiser pesquisar mais, tá bem? E ele é diferente da tabelinha, tá, gente? Não confundam, porque a tabelinha são só tem um pouquinho mais de risco, porque a tabelinha é só as datas, né? Funciona, enfim, eu tenho amigas que fazem só o método da tabelinha, mas ele tem um risco maior, porque daí é só para data, geralmente para quem tem um fluxo um ciclo muito regular, né? Mas ele tem um risco maior. Falando de método de percepção de fertilidade, o método FAM é mais seguro. Ele é mais trabalhoso, mas é mais seguro, certo? Depois, quais os outros métodos contraceptivos que estão dentro do grupo 1, que é o grupo natural, que não vai ter intervenção ali no nosso processo do nosso corpo, né, no nosso processo hormonal? O mais conhecido nosso, preservativo masculino, né? Que hoje já tem muitas opções, inclusive de forma, né, que não prejudica, né? Antigamente tinha ainda alguns espermicidas que eram usados e tal, componentes mais químicos, né? Mas a gente sabe que hoje já estão atualizados. Então, assim, o preservativo masculino tá dentro do grupo 1 e é seguro e não tem interferência nessa nossa parte hormonal. Depois, o preservativo feminino, né, que ele pode ser inserido horas antes, né, do ato sexual e protege ainda. Ele tem uma vantagem em relação ao preservativo masculino, porque ele protege mais ainda contra as DSTs, então tem uma proteção maior. Então esse preservativo feminino também, apesar de não ser tão falado quanto o preservativo que a gente conhece, o masculino, ele ainda consegue ser mais eficaz em relação à proteção, né, das doenças. Então a gente já falou aqui 3 métodos naturais que estão dentro do grupo 1, que essa autora do livro que eu tô explorando aqui fala, Lara Briden, tá? O quarto contraceptivo que tá dentro do grupo 1 dos métodos naturais é o diafragma, né? E tem esse diafragma mais novo, que é de silicone e que a gente mesmo insere, né? Então, o diafragma antigo, ele tinha que ser ajustado por uma médica e tudo mais. Não era um componente que nem esse de silicone. Então, já tem esse diafragma que a gente mesma pode inserir e também é seguro, né? E é de silicone. E então já é uma evolução também aí do diafragma, né? E o quinto método, né, que a gente também conhece, que é o método do coito interrompido, né, que é o mais antigo, né, mas que também tem risco, né, porque se fizer a relação ali 2 vezes sem fazer a limpeza ali do órgão masculino, né, e inserir novamente ali o
o órgão masculino, vai ter ainda resquícios, né, do esperma, então pode ter esse risco. Então, apesar de ser um método bem conhecido, muito usado, ele tem esse risco. Então, assim, a gente falou aqui no grupo 1 de 5 métodos que, Cris, eu já conheço todos esses. Sim, normalmente a gente já ouviu falar de todos esses métodos que eu citei aqui. Talvez desses 5 métodos que estão dentro do grupo 1, o método FAM, que é o de percepção da fertilidade, ele é o menos falado, assim, com menos detalhes, por ser mais trabalhoso, assim. Geralmente a gente escuta falar da tabelinha, que daí a tabelinha é só ir lá e ir marcando os dias, e daí normalmente ainda a gente mas é para ciclos regulares. Então, dentro desses 5 métodos contraceptivos aqui que estão dentro do grupo 1, que é o grupo de métodos naturais, a gente já conhece. Talvez a gente não se aprofunde muito, né? Mas eu vou fazer esse método FAM aí, dá muito trabalho. Eu vou ter que colocar esse anel. Ou o preservativo, né? É trabalhoso, ou eu não gosto, não me sinto confortável, ou eu não consigo sentir prazer com o preservativo. A questão é: conheça, pesquise, saiba que tem essa opção, de repente experimente também para ver aquilo que fica melhor, né? Então, o método da percepção da fertilidade, talvez tu tenha que experimentar fazer por um período para ver se tu vai te adaptar. Talvez não seja tão difícil assim. E também tu ganha em observação e conhecimento sobre o teu próprio corpo, tá? Então, depois eu vou mandar um resumo. E como a Carol tá falando aqui, sempre quis aprender mais sobre os mucos, eu vou... Carol, vou pedir que tu me chame depois no direct, tá? Daí é provavelmente, se tu me chamar ainda hoje ou amanhã, enfim, mas eu vou mandar amanhã, tá? Tem sim, eu falo até na minha mentoria que a gente vai falando de cada fase do ciclo, de acordo com cada fase da lua, e em cada fase a gente vai falando sobre o muco, tá? Mas tem muita informação, inclusive o aspecto do nosso sangue também é importante, né? Se é um sangue mais clarinho, um sangue mais escuro, tudo isso traz informações pra gente, tá bem? Então, é bem importante mesmo entender. Hoje o nosso foco aqui é contraceptivo e eu falei mais, né, pra quem tá chegando aí, boa noite, seja bem-vinda. A gente tá falando mais da parte do muco que sinaliza a fertilidade, os dias férteis, tá? Que é aquele muco clara de ovo. Ele é transparente, tem uma espessura muito parecida com a clara de ovo, assim. E ele acontece ali uns dias antes dos nossos dias férteis, tá? Então, Carol, fica aí a dica, me chama depois que eu compartilho o material com mais detalhes, tá bom? Pra ti que tá interessada. Bom, falamos aqui então do grupo 1 de contraceptivos, os contraceptivos naturais, tá? Então, dá um pouquinho de trabalho aí, mas são naturais, não interferem nos nossos processos hormonais. E agora a gente vai falar do grupo 2 de contraceptivos. Esse grupo, tá, gente, eu tô classificando o grupo 1, grupo 2, baseada aqui nesse livrinho, tá? O que nunca te contaram sobre o seu ciclo menstrual. Então, não tô tirando aqui da minha cachola, até porque eu não sou médica, né? Não sou ginecologista, nem médica naturopata, que nem a Lara Briden, tá? Eu sou terapeuta de saberes femininos, trabalho muito a parte emocional, a parte de resgate da essência, sou consteladora familiar também, então trago a terapia, né, a constelação familiar também para o meu trabalho, mas eu não sou médica.
O que eu tô trazendo aqui em relação à parte física, do funcionamento do ciclo, do corpo, na live 3 a gente vai falar sobre os hormônios também, como deveria ser o nosso ciclo. Tudo isso eu tô compartilhando estudos que eu vou buscando para poder embasar mais o meu trabalho, para eu poder também me conhecer melhor e também atender melhor as minhas clientes, tá? Mas eu não sou médica, né? Cada um no seu lugar. Inclusive, sempre que uma mulher me busca com questões físicas, né? Eu tô com síndrome do ovário policístico, eu tenho endometriose. A gente vai trabalhar questões emocionais que podem estar envolvidas ali, mas eu sempre vou indicar para essa mulher, vai lá falar, vai buscar em primeiro lugar a tua ginecologista, vai conversar com ela, vai fazer os exames, tá? A gente nunca exclui nenhum tratamento, né? Aqui a gente tá falando de uma terapia holística, a terapia dos saberes femininos é uma terapia holística. A gente não exclui os tratamentos, né? Convencionais, o tratamento médico mesmo, tá bem? Tudo é um complemento. E aí, então, agora vamos para o grupo 2 dos contraceptivos, segundo a médica naturopata Lara Briden. Qual a diferença do grupo 2 para o grupo 1? O grupo 2, ela englobou os contraceptivos que trazem alguma toxicidade ou risco, mas são um pouco melhores que o grupo 3 na visão dela, porque eles não suprimem a ovulação. Então, que métodos são esses? O DIU de cobre. Então, o DIU de cobre é bem conhecido, né? Eu, inclusive, usei o DIU de cobre. E o DIU de cobre, ele tem uma taxa de alta proteção, né? Para quem tá evitando a gravidez. Ele dura anos, né? E pode ser colocado em mulheres com qualquer idade, né? Antes tinha aquela questão de que o DIU de cobre poderia ser usado somente por quem já tivesse passado por um parto, para quem já tivesse filho, mas depois de um tempo, né, foi declarado que não, que ele podia ser usado. Eu, inclusive, usei antes de engravidar o DIU de cobre, fiquei alguns meses, não me adaptei muito bem, tive um aumento assim de infecções e tudo mais, então que é essa aqui as desvantagens que ela coloca. Então ele é um método natural, ele não intervém na parte hormonal em si, ele não suprime a ovulação como os métodos do grupo 3, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas ele tem esses efeitos colaterais, né? Muitas mulheres sentem dores, o fluxo fica muito intenso, aumenta os riscos de infecções, que foi o meu caso. Ele também, para algumas mulheres, aumenta o nível de cobre no corpo e aí implica em outras questões. Então, ele é uma boa opção, mas aí tem que fazer essa avaliação e aí para algumas mulheres tem alguns efeitos colaterais. Depois tem os espermicidas, tem a ligadura de trompas, tudo dentro do grupo 2, que são métodos que não interferem aí na questão, na produção dos hormônios, né? Então tem a ligadura de trompas, tem, que é bem conhecida, que a mulher precisa estar muito bem decidida de que realmente ela não quer mais ter filhos, né? Então, assim, é um método seguro, ele tem o risco de, como qualquer outra cirurgia, porque é uma cirurgia, para fazer essa ligadura de trompas tem que ter a anestesia geral. Então, o risco que ele tem, os riscos são esses, de daqui a pouco tu te arrepender, querer ter filho e não conseguir reverter a cirurgia, o próprio risco da cirurgia e o risco da anestesia geral. O outro método é a vasectomia, que daí é similar, né, só que aí é para o homem, então também vai lá, corta, cauteriza os dutos deferentes, né, não os dutos diferentes, né, que são os tubos ali que transportam o espermatozoide. Então, o homem também tem essa opção de fazer a vasectomia. A reversão da vasectomia tem um índice melhor, né? Então,
em torno ali, ela fala de casos de 40% até 90%. Então, pode haver a reversão da vasectomia. E uma desvantagem que ela coloca aqui da vasectomia é que muitos homens ficam com uma síndrome chamada dor pós-vasectomia. E tem um outro tipo de contraceptivo daí para o homem que tá chegando, né? Que esse é o mais novo, que é o Vasalgel, o nome, que é uma injeção de gel também a ser aplicada uma única vez, né? Também ali no canal, nesse mesmo canal, né? Nesse tubo ali, onde que transporta os espermatozoides. Então tá vindo esse medicamento. Não sei, o teste já não foi lançado, tá? Mas ele tava em testes, até pouco tempo tava em testes. Mas essa injeção também é uma nova opção que tá vindo para os homens. Caso queiram reverter, também vai ter uma injeção que reverte. Então isso tá para chegar. Se já não chegou, tá? Tava em testes recentes aí essa nova opção. E aí, então, entra também mais uma opção para que o parceiro também comece a participar mais desse processo, né? Porque quem disse que só a mulher tem que se preocupar, né, com essa parte de como se prevenir, de como, eu quero evitar, eu não quero ter filho ainda, ou eu não quero ter filhos, como que eu faço, né? Então, é bem importante também envolver o parceiro nessas decisões. Então, por isso que eu acredito que esse tipo de conhecimento, né, que foi, como eu disse lá na live 1, às vezes parece uma coisa muito básica, mas é básico, mas a gente não conversa sobre. A gente fica só com aquilo que a gente recebe ali, daquilo que a gente filtra na hora que nos interessa e pronto, né? E eu tô falando aqui com base na minha própria experiência e das mulheres que eu escuto também aí ao longo dos meus atendimentos e tudo mais. De que a gente só vai buscar uma informação quando o negócio aperta, né? Então, eu, por exemplo, como eu falei pra vocês, eu já tomei anos anticoncepcional, né? A pílula anticoncepcional direto pra não menstruar, mas eu não sabia também de todos os efeitos que isso poderiam causar, eu não me conectava com o meu corpo. Aliás, eu negava o meu corpo, eu não aceitava o meu corpo como ele é. Eu brigava muito com os meus processos naturais. Então, quando a gente tá falando aqui, a gente não tá falando só do físico. A gente não tá falando só do sangue, só do óvulo, da fertilidade. A gente tá falando das nossas emoções, a gente tá falando dos nossos comportamentos, das nossas atitudes. A gente tá falando do como a gente se coloca na vida. A gente tá falando de como a gente se relaciona com o feminino, com o masculino. Do como a gente se relaciona com a abundância, com a prosperidade. A parte de ovular representa também a nossa parte de produzir, porque a ovulação, a gestação não é só para humanos, para a gente gestar um filho humano, é para a gente gestar também a vida, os nossos projetos. Então, gente, esse tipo de assunto, se hoje tá te interessando isso, não é à toa. Provavelmente tu está se reconectando contigo, com o teu todo, com o teu corpo físico, com o teu corpo emocional, com o teu corpo espiritual, com tudo, contigo como um todo. Então isso é muito, muito, muito profundo. Isso tem a ver muito com como tu vive a tua vida, tá? Então se conecta com isso. E como eu digo, busca conhecimento, beba de várias fontes, né? Lá na live da Cris eu escutei tal coisa, vou ver, vou ler um livro, vou fazer um curso também, vou fazer a mentoria com ela também, pode vir fazer a mentoria que em outubro tem turma nova. Mas também vai buscar outras fontes, né? Eu tô trazendo um livro aqui, mas tem milhares de livros, tem muitos outros. Eu tô trazendo esse que foi o que eu me conectei e tô compartilhando com vocês. Mas tu pode conectar com outros. Busca, não fica à deriva.
Não deixa a vida só passar por passar. Te conecta. A gente, como diz uma grande amiga minha, ela me dizia isso há tempos e até lá naquela época que ela dizia, eu nem entendia direito, mas hoje eu compreendo. A gente não veio só passear aqui. Com certeza, a gente não veio só passear. A gente veio sim para se divertir também, para curtir, para aproveitar, mas a gente veio com missões, e essa missão, esse propósito começa aqui por dentro. Porque quando a gente começa a cuidar de nós mesmas, quando a gente começa a olhar para o nosso corpo, para quem a gente é, pro quão sagrado a gente é, porque a gente vem dessa divindade, desse sagrado, do Deus, enfim, de como tu quiser chamar, né? Então a gente começa a se conectar com a vida, tá bem? Então aqui fiz um parênteses mais, autoconhecimento holístico e feminino e tudo junto. Espiritualidade, né? Que espiritualidade não tem a ver com religião. Mas pra gente entender que falar do nosso corpo, dos processos do nosso corpo é muito importante e tá ligado a algo muito maior. Então aqui, grupo 2 são esses métodos que ela coloca. DIU de cobre, o espermicida, que não é muito usado, né? Mas tem essa opção também, mas tem riscos, né? Porque é tóxico. A ligadura de trompas, a vasectomia, o Vasalgel, que é um medicamento novo que tá chegando aí para os homens também. Então fiquem atentos, né? Fiquem atentas, tem mais essa opção também. E ela coloca aqui, dentro do grupo 2, né? Para quem depois vai assistir a gravação, ou quem chegar daqui a pouco aí, o grupo 2 são os métodos que trazem alguma toxicidade ou risco, mas eles não suprimem a ovulação. E o DIU Mirena, ele tá dentro do grupo 2. Ela coloca dentro do grupo 2, né? Mas tu vai dizer, mas Cris, o DIU Mirena é um contraceptivo hormonal. Por que ele tá dentro do grupo 2? Porque, né, na visão da Lara Briden, essa médica, esse é o menos prejudicial dos métodos hormonais. Tá? E como aqui no grupo 2 ela quis colocar no grupo 1 e 2 os menos, no grupo 1 os naturais, no grupo 2 os menos prejudiciais, né? Então ela trouxe o DIU Mirena aqui pro grupo 2, porque na visão dela, ele, apesar de ser hormonal, ele não suprime a ovulação, não pelo menos completamente. Ele suprime algumas ovulações, mas não todas. Dentro do primeiro ano ele suprime mais ovulações, mas depois do primeiro ano de uso ele suprime cada vez menos ovulações, ou seja, tu vai continuar ovulando mesmo usando o DIU Mirena. Então por isso que mesmo ele sendo hormonal, um método hormonal, que na visão dessa médica naturopata tem esse grande desvantagem, que é os métodos hormonais suprime a ovulação, o Mirena não tanto quanto os outros. Então já abrindo aqui no grupo 2 para vocês, o que ela diz? Dentre os hormonais, a melhor opção, então, mesmo que ele também cause alguns efeitos, mas ele seria a melhor opção dentro dos métodos hormonais, o DIU Mirena, tá bom? Então ele dura 5 anos e ele vai tornar também a menstruação mais leve. Então ele também é usado para alguns tratamentos assim de quem tem fluxo muito intenso. E aí o grupo 3, que ela classifica como os métodos hormonais, que daí na visão dela são métodos que ela não indicaria, né? Porque justamente ela acredita muito, ela como médica, naturopata, que trabalha com as medicações naturais, né? Mas ela também deixa muito claro aqui no livro, e assim como eu também, né? E que eu concordo com essa visão, ninguém tem o direito de dizer para uma mulher, né?
Não tome pílula, não use método contraceptivo hormonal, não faça isso, não. Ninguém tem direito de fazer isso. Essa é uma escolha de cada uma. E pode ser que em determinadas situações tu realmente precise mesmo tomar pílula, né? Tem algumas patologias que são tratadas com a pílula. Mas o mais importante é que tu busque esse conhecimento para poder discutir, né, conversar com o teu médico sobre as opções que tem. Dentro das opções hormonais estão todas aquelas que a gente jamais conhece, né? A mais famosa, que é a pílula combinada, né, que é a combinação de 2 hormônios, então de 2 hormônios sintéticos, né, o estrogênio e a progesterona. E o principal questão que ela traz aqui é de suprimir aí a função ovariana, ou seja, tu não vai ovular quando tu toma a pílula combinada, ou a Nuvaring, o anel, também tem o mesmo princípio, os adesivos, né? Todos eles têm esse mesmo princípio de uma combinação de 2 hormônios sintéticos que inibem a ovulação. Então, tu vai sangrar? Vai, mas não é um sangramento de menstruação, né? E tem um risco, tanto no Nuvaring, que é o anel, o adesivo, ela traz um risco maior, ela coloca ali que tem um risco maior de coágulo. Em relação à pílula, esse Nuvaring e o adesivo, tá? Tem um risco maior de coágulo sanguíneo, também o adesivo de um sangramento mais intenso, né? Então, daí tem que avaliar as vantagens e desvantagens. Depois tem a mini pílula, os implantes, a injeção, que aí eles não contêm duas combinações de hormônios sintéticos, eles contêm apenas um, que é chamado de progestina. E aí, normalmente, essa progestina, como é que ela funciona? Ela afina o revestimento do útero, né? E isso causa alguns sangramentos de escape, tá? Então, dentro do grupo 3, são todos esses contraceptivos que são mais conhecidos nossos, que suprimem essa ovulação. E por isso que essa autora que eu estou compartilhando aqui com vocês, desse livro, ela diz que, na opinião dela, o melhor para reparar o seu fluxo menstrual, o seu ciclo menstrual, seriam as opções do grupo 1, que são os contraceptivos não hormonais, ou do grupo 2, que apesar de terem algum nível de toxicidade, de trazerem algum risco, ainda assim ela traz a visão de que esses ainda assim são melhores do que esses aqui do grupo 3. E a defesa dela é na linha de que esses do grupo 3, que são os hormonais, eles estariam interferindo num processo natural do nosso corpo. Então, assim, eu compartilho dessa visão, tá? Antes de entrar para a terapia dos saberes femininos, eu já tinha me dado conta disso, eu tinha já parado de tomar a pílula, que era o que eu usava. Eu já usei a injeção, eu usei o adesivo, mas o contraceptivo que eu mais usei foi a pílula mesmo, né, por mais tempo. E eu compartilho dessa visão dela porque realmente, né, principalmente tomar a longo prazo. De repente, tu tomar um medicamento desses como um medicamento para tratar algo, com acompanhamento, com algo específico ali para tratar, ok. Mas como eu usei? Eu usei a partir dos 15 anos direto, né? Por um longo tempo. E logo que eu deixei de tomar a pílula, eu senti sim melhor em muitos aspectos, tá? Assim como podem sim nos primeiros momentos, depois que a gente deixa de tomar o contraceptivo hormonal como a pílula, por exemplo, tu também pode sentir, né? Pode sentir a questão do aumento da oleosidade da pele, pode sentir aí uma TPM pós-pílula, que a gente chama. Porque, ora, o teu corpo ele não estava funcionando produzindo os próprios hormônios, ele estava funcionando à base de hormônio sintético.
Então, se tu resolver fazer uma troca, que tu sair da parte de contraceptivo hormonal para um contraceptivo natural, tu vai sentir os impactos também. Tem um período para o corpo se readaptar. Então, tudo isso deve sim ser levado em conta. E aí ela apresenta esses 3 grupos de contraceptivo e ela dá essa opinião. Olha, opte, experimente, busque conhecimento, né? Na minha visão, o contraceptivo não hormonal, os naturais, seriam a melhor opção para reparar o teu fluxo menstrual, para reparar o teu ciclo, para reparar os processos do teu corpo, a tua produção de progesterona, de estrogênio, que na próxima live, na live 3, a gente vai falar quem é o estrogênio, quem é a progesterona, o que é uma fase folicular, o que é a fase lútea do ciclo. É isso, alguém tem alguma dúvida, alguma outra questão? A Carol tá dizendo que vai escrever depois, isso me procura lá no direct, que daí eu te mando mais detalhes, tá, Carol? Inclusive sobre os mucos ali que tu perguntou também. E aí a gente vai cada vez mais compartilhando. Quem ainda não entrou no canal do Telegram, entra, que lá eu tô compartilhando os resumos das lives. Tá? As lives, as gravações também vão ficar, as gravações vão ser disponibilizadas no canal do YouTube, então se inscreve lá no YouTube, acompanha as gravações, tá certo? E se tiverem alguma dúvida aí me escrevam, pode me escrever agora ou lá no direct depois, fiquem à vontade, né? O que eu não souber eu também posso pesquisar, enfim, a gente vai juntas nessa jornada, né, de se reconectar com o nosso corpo, com os processos naturais do nosso corpo, se reconectar com a nossa essência. Tá bom, gente? Então, gratidão pela presença de vocês aqui. Eu honro muito cada uma, quem for assistir a gravação também depois. E uma linda noite. Espero vocês na próxima live, na live 3.